Claro que as mulheres podem fazer as mesmas coisas que os homens, isso já está provado pela quantidade de mulheres que são médicas, advogadas, CEOs, atletas, militares. Cuida da rotina. Houve uma evolução. Apesar dessa evolução, nós ainda somos tratadas de uma forma muito diferente dos homens dentro do mercado de trabalho. Conhecida receita. O universo, para mim, é tudo, né? Nós somos parte do universo, tudo, né? A gente. Eu, desde pequena, eu queria ser astrônoma. Eu tenho que ver o sol nascer de pé no terreiro fazendo alguma coisa, né? Se é 24 horas, eu acho que 10 eu durmo, descanso e 14 eu trabalho. Eu me criei nesse lugar da mulher, e na cozinha, o lugar de mulher onde ela quiser. As pessoas esquecem um pouco de história. A minha mãe não podia ter conta em banco, minha mãe tem 76 anos. Quando se casava, na época dela, o CPF virava um só, era do marido. Eu sei que era de 1 quilo de polpa, né? É. A gente tem uma responsabilidade muito grande para que a vida doméstica seja muito bem gerenciada por uma mulher. Há uma perversidade na construção da sociedade capitalista, que é a divisão sexual e racial do trabalho. As mulheres sempre trabalham e esse trabalho é naturalizado, é como se não fosse um trabalho, não é remunerado, não é reconhecido. E, no entanto, ele é fundamental para a sustentação dessa sociedade, porque ninguém sai de casa sem algum trabalho doméstico feito antes por alguém, geralmente uma mulher. Fala, tchau, Fabrício. Venho de uma família de mulheres negras. Fui educada por bisavó, por avó, por mãe. Aí depois veio eu e minha filha, então são 5 gerações de mulheres. E do ponto de vista da minha casa era isso, uma família de muito trabalho. Isso te toma horas, tanto que quando a gente olha a tabela do IBGE, que mostra o número de horas trabalhadas no trabalho remunerado, produtivo, número de horas trabalhadas no que se chama de trabalho reprodutivo, que é o do cuidado, as mulheres trabalham mais horas por semana do que os homens e têm menos tempo disponível para realmente a atividade econômica tradicional. Você assistiu o jornal? Tem coisas importantes. Eu tinha uma infância maravilhosa. Eu tenho 2 irmãos. Eu fui criada igual a eles. E em casa todo mundo era tratado igual, né? Todo mundo arrumava a casa, todo mundo lavava a louça, todo mundo cozinhava. Então, quando eu fui para o mundo corporativo, eu achava que o mundo era assim. Então, demorei muito tempo para perceber que, cara, o mundo não é igual para todo mundo. A nossa remuneração é menor, nossa ascensão na carreira é menor, a nossa chance de conseguir chegar num lugar que um homem chega na mesma rapidez é quase impossível. Bom, eu sempre gostei de futebol. Não tinha outra coisa que eu não quisesse assim, fazer. Aquela época era complicado a aceitação de uma menina estar jogando futebol no meio dos meninos. Eu acredito que hoje melhorou um pouco. Salarial também melhorou um pouco. Em R$300, R$600, eu estava jogando final de Olimpíada, eu era artilheira da Olimpíada e eu ganhava isso. Minha mãe ainda fala, filha, acho que se você fosse homem você estava rica. Eu falei, mãe, eu tenho certeza disso. Sim, a mulher branca ganha menos do que o homem branco. Às vezes ela ganha menos que o homem negro, nem sempre. E que a mulher negra ganha menos que a mulher branca, que o homem negro e que o homem branco. Que mecanismo social é esse que coloca mulheres negras numa posição sempre de subalternidade? Não tem como a gente negar que 300 anos de escravidão ainda gerem impactos na sociedade brasileira. Gera impactos. Eita, que sono gostoso. Eita, que sono. Eu trabalho de doméstica desde os 22 anos. Tenho 4 filhas. Não pode pôr no da mamãe. Eu me sinto bem assim, sabe? Poder saber que eu posso fazer as coisas com as minhas filhas porque eu
Eu trabalhei e eu tenho dinheiro para isso. Eu quero que elas também façam diferente. Para elas, o melhor. Tchau. Até mais tarde. As pessoas falam que essa profissão é uma profissão como qualquer outra, né? Mas eu tenho 34 anos e nunca vi ninguém desejando que o filho fosse empregado doméstico. Tipo, eu tô pagando escola cara, tô investindo, porque quando ele crescer, ele vai saber lavar a louça direito, vai saber secar o banheiro. Se é uma profissão como qualquer outra, deveria ter esse tipo de discurso, né? E não tem. Aquele espaço de subjugação do trabalho doméstico que a mulher branca lutou anos para se livrar, é uma bandeira histórica do feminismo no mundo, sobrou para as mulheres negras, que foi o primeiro lugar que elas ocuparam com o fim da escravidão. Foi o trabalho doméstico, porque foi quando as mulheres brancas vão para o mercado de trabalho, essa lacuna ficou, as mulheres negras ocuparam. Então não dá para discutir igualdade de gênero sem que a gente discuta a questão racial. Não é vergonha nenhuma, né, servir. Minha mãe foi empregada doméstica. A questão é que as pessoas só veem a gente nesse lugar. Então, pensar o lugar de fala é, sobretudo, pensar quais foram essas construções sociais que criaram esses lugares sociais e que fazem com que a gente, até hoje, acredite ou ache que uma mulher como eu não pode fazer filosofia. Eu boto fé na menina de 13 anos, medicina, tá sonhando, mas tem que cuidar do irmão. Eu boto fé na tia que tá trabalhando 12 horas, faxinando 3 horas na condução. Eu boto fé na minha... Eu sou sócia fundadora e estou enquanto CEO do movimento Black Money, que é um hub de inovação para a autonomia da população negra no Brasil e no mundo através da tecnologia. Nós atuamos em 3 frentes: comunicação, educação e serviços financeiros. Chegou rapidinho, viu, a nossa pretinha? Chegou? Chegou, tá todo mundo... A gente brinca, né? Tá todo mundo de olho na pretinha. Do ponto de vista da trajetória das mulheres negras, a gente também conseguiu muitos saltos. Hoje nós estamos nas universidades, nós estamos na área jurídica, no direito, nós estamos no campo de formuladoras de políticas públicas, né, da política institucional, mas, ao mesmo tempo, nós somos a maioria na base da pirâmide social. A equidade, ela vem desse lugar de reconhecer esse ponto de partida e trazer ações desiguais para poder corrigir, entendeu? A gente está falando de desigualdade social. Então, equidade é garantir que a gente tenha meios para reparar esses danos que foram causados. O lugar mais potente para a gente resolver isso, eu acredito que seja a educação. Não vou mais lavar os pratos, nem vou limpar a poeira dos móveis. Sinto muito, comecei a ler. Abri outro dia um livro e uma semana depois decidi, não levo mais o lixo para a lixeira. Eu sou a Jéssica, eu moro com a minha mãe e com as minhas 3 irmãs. Sou estudante, faço enfermagem. Muita responsabilidade, sendo irmã mais velha, é bem difícil. E tenho que estudar. E tenho que trabalhar, então é bem puxado, às vezes é muito cansativo. Não lavo mais os pratos. Quero travessas de prata, cozinhas de luxo. Está decretada a Lei Áurea. Então, a gente precisa pensar em políticas onde a gente consiga sanar esses problemas. A sensação que eu tenho é que a educação ela te possibilita quebrar as paredes que estão ao redor da gente mesmo, vislumbrar outra possibilidade, vislumbrar um futuro. Agora tem 2 comissões ao mesmo tempo, que eu vou correr para dar presença nas 2, mas eu vou priorizar acompanhar de educação. Minha missão de vida é levar mais mulheres para a política. E eu tenho a plena consciência que só vai mudar quando o Congresso parecer mais com a sociedade brasileira, com mais jovens, mais LGBT, mais negros, mais periféricos, etc, etc.
A igualdade de gênero ela é bem complexa, né? Um dos aspectos mais complicados diz respeito à questão da maternidade. Haja o que houver, tem 1 ano na vida de uma mulher que a reprodução atravessa o corpo dela. Isso não tem paralelo para os homens. Tem que ajudar sua mãe, Caralho. Você parece com sua mãe, rapaz. Ser mãe e ser trabalhadora é muito cruel. Querem que você seja um profissional exemplar, o melhor do mercado, só que eles não entendem que você é mãe. Pra ela, pra outra, pra neném. Puerpério foi a pior fase da minha vida. Eu tive depressão pós-parto, né? Eu senti que eu perdi esses 4 meses, porque eu não amava o Benjamin. Eu olhava pra ele e eu pensava, eu não amo esse bebê, o que eu vou fazer com ele? Eu comecei a fazer a terapia, aí que eu comecei a melhorar. Eu falei, poxa, agora eu vou voltar a trabalhar? Então, aí que eu decidi ficar em casa com ele. Eu fiquei com o Benjamin até ele ter 11 meses. O Gustavo parece que ele queria também estar em casa, né? E ele decidiu ficar em casa pra ter mais tempo com o Benjamin e pra desenvolver o projeto da empresa dele. Aí eu pedi pra voltar pra casa Ângela e o Gustavo é quem fica com ele nos dias que eu tô de plantão. Então ele consegue conciliar. A gente trabalha o dia eu trabalho e ele fica com o Benjamin e no outro dia eu fico com o Benjamin e ele trabalha. Incentivar mais homens, seja no cuidado com os filhos pequenos, fazendo sua parte, seja no seu cuidado com a casa, uma série de coisas, é algo crucial. É desconstruir essa visão machista, patriarcal, de que a responsabilidade da criação dos filhos é da mulher. Também é necessário que ele fique com o filho dele para que eu também, né, alcance aí os meus objetivos em outras áreas. Não é justo os homens terem 5 dias no Brasil de licença paternidade, enquanto nós, mulheres, temos de 4 a 6 meses de licença maternidade. Como que a gente talvez permita modelos diferentes da creche tradicional? Então, eu acho que essa é uma questão bastante prática, mas ainda que não venha como política pública, a gente tem visto algumas empresas fazerem a conta e dizer, dá para encarar isso, né? Empresas que já estão adotando licença maternidade e paternidade equivalente já mostram uma promoção maior das mulheres em cargos de gerência e cargos mais representativos. Pensar em igualdade de gênero, inclusão da mulher, não é pensar em inclusão da mulher, mas das mulheres. Mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres trans, todos têm a mesma voz e o mesmo peso. Nós temos várias gerações diferentes e aumenta a dificuldade, porque pessoas acima de 40 anos no mercado de trabalho, a exclusão é muito grande. Pessoas trans, então, essa dificuldade só se soma. Se for trans negra, pior ainda essa dificuldade. Então, é muito importante a gente reconhecer a diversidade dentro da diversidade que nós somos. Então, hoje em dia, eu dedico 50% da minha vida para o Transemprego, né, que é esse projeto de empregabilidade de pessoas trans, né, que eu milito desde 18 anos de idade. Então, eu conhecia várias pessoas com várias competências, com graduações, mestrados, doutorados e que não conseguiam inserção no mercado de trabalho por conta de ser trans. A gente está fazendo história, porque a gente está propondo a construção de valores e de perspectivas que não eram repensados, que estavam dados. Porque trabalhando numa empresa que a gente se sente livre e feliz para sermos quem somos, a gente consegue, de uma forma, produzir melhor, ter um resultado tanto para a empresa como para a nossa vida. Quando você tem empresas que apostam na questão da equidade de gênero em programas de empoderamento feminino, você tem 23% mais mulheres em cargos de liderança. Então, a grande provocação é como cada empresa consegue ajustar junto do seu sponsorship essas atuações, essas campanhas mesmo de incluir com desenvolvimento. E por que as empresas começaram a se atentar para essa questão de gênero? Foi um momento onde as consultorias globais começaram a discutir o tema de forma muito profunda e começaram a entregar business cases e pesquisas mostrando que equidade de gênero na liderança faz diferença, é um diferencial competitivo para o negócio. Ser da maneira que a gente é, com as cores que a gente tem, com a maneira que a gente se veste, com as nossas impressões, é isso que a gente precisa levar. Não mudem o jeito que vocês são em função de coisa nenhuma, porque essa é a nossa maior conquista. Eu mesma, hoje em dia, que trabalho aí com quase 400 empresas, eu falo, gente, eu conto nos dedos de 2 mãos as empresas que verdadeiramente eu gostaria de trabalhar e que fazem na prática aquilo que dizem na teoria fazer.
tem que pensar nisso 24 horas por dia, em todas as relações. Não adianta você, e eu acho que isso também acontece também. A pessoa vai trabalhar lá no trabalho, ela veste a capinha da diversidade, né? Sai na rua, esquece tudo que fala, esquece o discurso, né? Isso também é super perigoso. É fundamental que o mercado de trabalho parta desse entendimento, porque senão a diversidade vira apenas um discurso festivo para dizer que está incluindo, e aí a pergunta que não quer calar é essa diversidade que a gente quer? Não. Porque ela não mudou as estruturas entre quem manda e quem obedece. E acho que cabe nós, líderes, realmente convidarmos para essa conversa, né, e puxarmos a integração, tanto na empresa como na sociedade, porque tem muito a somar. E se a gente deixar passar, se a gente continuar olhando de fora, sem realmente ser accountable, responsável por isso, a gente vai perder o bonde. Um tempo atrás diziam muito: vai levar um tempo. Daqui a um tempo nós teremos mulheres representadas nas diretorias e nas presidências das empresas. Mas os diretores e os presidentes de empresa hoje em dia, vários diretores têm menos de 40 anos. Nós temos presidentes de empresas entre 40 e 50 anos de idade. Por que essas mulheres não estão lá? Então, me parece que agora a gente descobriu que não é só uma questão de tempo. O importante é a nossa presença é uma denúncia constante, já que nós somos minoria, num universo onde nós somos maioria da população brasileira. Por que não ter uma representação paritária nesse sentido, né, de homens e mulheres? E se você olhar para a questão étnica, né, negro e indígena, você vai ver que essa representação ela é pequena, mas ela é de tão forte denúncia que ela incomoda. A nossa luta é por liberdade, é muito diferente da luta deles. A nossa luta é por liberdade. A gente estando livre, a Mãe Terra também está livre. Pela Bisa que não pôde falar. Da receita, quem não sem dor. Eu sou a minha Bisa, eu sou a minha avó, eu sou minha mãe, eu sou minha filha. E nós somos todas essas, né? Essas guerreiras todas. E vamos continuar. Há um movimento da sociedade para falar sobre equidade, para falar sobre a representatividade, para falar sobre a questão da inclusão de mulheres. Mas quando você vai olhar os números, você não vê esses números refletidos. E que a gente tem que fazer isso que a gente está fazendo aqui. Conversar sobre isso, pensar, refletir, começar a ampliar horizontes para que essa mudança de mentalidade não tenha que demorar séculos. Ela desatinou, desatou, nós vai viver só. Ela desatinou, desatou, nós vai viver só. Aí tava explicando, vai ser gravada, câmera e tal. Eu fiquei, meu Deus, eu já fiquei imaginando lá em casa. Falei, meu Deus, a gente vai ser gravada, vai ser uma coisa. Só que aí, eu cheguei aqui na escola, aí eu observei que quem tá com as câmeras, quem tá com esses microfones assim, é mulher. É tudo mulher. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, quebrou totalmente as minhas expectativas, porque eu achava que ia ser, tipo, o grupo aqui normal do jeito que tá, só que uma ou outra mulher segurando, exemplo, se tivesse ainda mulher, tipo, pegando uma água, assim, ó, fazendo esse tipo de coisa, porque geralmente eu vejo nos filmes, nessas coisas, acompanho, geralmente a mulher tá fazendo isso. Então eu fiquei muito feliz ao ver, tipo, as mulheres segurando os microfones especificamente. Eu falei, gente do céu, essas mulheres top demais!